Produção brasileira de café em 2025 deve ser de 51,8 milhões de sacas, conforme apontou a Conab. Vamos trazer os detalhes, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pela TV Milagro. Nós estamos no canal 348, na sua antena parabólica. Sintonize! Estamos todos os dias às 10h30 da manhã e em horários alternativos. Notícias da Conab. A primeira estimativa da safra brasileira de café para 2025 aponta para uma produção total de 51,8 milhões de sacas de café beneficiado, representando uma redução de 4,4% em relação à safra anterior. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na terça-feira, dia 28. Em um ano marcado pelo ciclo de baixa bienalidade, os efeitos da restrição hídrica e altas temperaturas nas fases de floração impactaram a produtividade, que deverá atingir uma média nacional de 28 sacas por hectare, 3% abaixo do rendimento do ano passado. Já a área total destinada ao cultivo do café aqui no Brasil apresentou crescimento de 0,5%, alcançando 2,25 milhões de hectares, sendo 1,85 milhão de hectares em produção e 391,46 mil hectares em formação. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Paloma Pires. A produção brasileira de café para 2025 deve atingir 51,8 milhões de sacas de 60 quilos, de acordo com a primeira estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta terça-feira. O número representa uma redução de 4,4% em relação à safra anterior, reflexo do ciclo de baixa bienalidade e das condições climáticas adversas, como a restrição hídrica e as altas temperaturas durante a floração. A produtividade média nacional deve alcançar 28 sacas por hectare, 3% abaixo do registrado em 2024. Mesmo com essa redução, a área destinada ao cultivo de café no Brasil apresentou crescimento de 0,5%, alcançando 2,25 milhões de hectares, dos quais 1,85 milhão estão em produção. Quem traz mais detalhes sobre estes números é Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safra da Conab. A produção total de café em 2025 está estimada pela Conab em 51,8 milhões de sacas. É importante contextualizar que se trata de uma safra de bienalidade negativa, um efeito que é mais sentido na espécie arábica, associado à bienalidade também a condição climática em parte de 2024, mas que vinha se arrastando desde o final de 2023 e as plantas acabam sentindo. Essa condição climática ela também ajuda a reduzir essa produtividade, especialmente na espécie arábica. Dessa maneira, a estimativa aponta aí que sejam produzidos 34,7 milhões de sacas de café arábica, uma redução de 12,4%. Por outro lado, há uma expectativa de crescimento expressivo na produção de café conilon. E aí temos que lembrar que a safra 2024 ela foi bastante impactada pelo clima, um ano de El Niño, em que os principais estados produtores acabaram tendo o potencial produtivo reduzido, e aí para essa safra o clima um pouco mais adequado para a região do Espírito Santo e Bahia, acaba também por impulsionar esse crescimento de 17,2% em relação a 2024. Então, uma estimativa de produção de café conilon em 17,1 milhões de sacas. Ainda segundo a Conab, o estado de Minas Gerais, maior produtor de café do Brasil, deve registrar 24,8 milhões de sacas, uma redução de 11,6% em relação à safra anterior, enquanto o Espírito Santo, segundo maior produtor, prevê um aumento de 9%, alcançando 15,1 milhões de sacas. O estado foi impulsionado pela expansão da produção de conilon, que cresceu mais de 20%. No mercado internacional, o café brasileiro continua a ser um dos destaques, com exportações recordes em 2024, totalizando 50,5 milhões de sacas, um crescimento de quase 29% em relação ao ano anterior.
Esse desempenho também influenciou os estoques internos, que seguem em queda. Quem explica os efeitos dessa dinâmica é Gabriel Rabelo Correia, gerente de fibras e alimentos básicos da Conab. Se a gente for resumir a história do café no ano passado, o grande destaque para esse aumento das exportações foi a valorização do produto no mercado externo. Isso, somado à alta do dólar, acabou impulsionando de forma muito decisiva os embarques brasileiros e levou a uma receita recorde de 12,3 bilhões de dólares em 2024. Por outro lado, esse aumento dos embarques, o aumento das exportações, faz com que os estoques internos caiam. No encerramento do primeiro semestre de 2024, o volume armazenado era de aproximadamente 13,7 milhões de sacas. Como resultado, essa oferta mais limitada vem mantendo os preços internacionais em alta, especialmente nas bolsas de Nova York e Londres. A produção e os números detalhados da safra de café no Brasil, bem como as análises do mercado, podem ser conferidas no boletim publicado no portal da Conab em www.conab.gov.br. Reportagem Paloma Pires. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e uma
mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.